Eu não tô acostumada a passar na rede social. Então sejam muito bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Camila, para quem não me conhece, e eu sou nutricionista e eu venho fazendo um trabalho de trazer alguns temas para serem abordados antes das palestras, né? E hoje eu vou falar, mês de março a gente comemora, né, o mês da mulher. Então, acho que como hoje vai ser, a próxima segunda ainda é dia 30, ainda vai ser, mas não sou eu que vou falar, que vai ser a Lídia. Então, hoje eu vim trazer um tema que é direcionado para as mulheres, que é sobre a menopausa. Então, assim, eu acabei trazendo porque tem pessoas aqui, tem mulheres aqui que já passaram pela menopausa, tem umas que não passaram ainda, mas que vão passar, e tem umas que estão na menopausa, como é meu caso. Então, acho importante porque é uma fase natural, né, do ciclo biológico da mulher. E quando acontece a menopausa, é que baixam níveis hormonais de progesterona e estrogênio no organismo. Por isso que muitas vezes as mulheres precisam fazer reposição hormonal, porque acaba que os sintomas, né, e as manifestações do corpo são tão agressivas que elas precisam fazer reposição hormonal. Isso não quem faz isso não é o nutricionista, no caso é o médico ginecologista, né? Então é sempre importante a gente olhar para o corpo da gente para ver quais são os sintomas que a gente está sentindo. Tem mulheres que têm a menopausa precoce, né, que é antes do tempo, porque normalmente a menopausa se manifesta entre 45 e 55 anos, mas tem mulheres que têm a menopausa antes desse tempo. Então é bom sempre ficar de olho. Os sintomas mais comuns incluem aquelas ondas de calor, né, que a gente acaba sentindo bastante, insônia, alterações de humor, o ganho do peso e a perda da massa óssea. Então isso daí é um ponto bem importante, a questão da massa óssea, né, porque a gente vai envelhecendo e nós vamos perdendo osso naturalmente. Então, cuidar disso é muito importante para que não tenha fratura, para que a gente não fique com o organismo fraco e não caia, né, assim, com mais facilidade, ocasionando fraturas. Então, é sempre bom fazer os exames, né, de densitometria óssea, que ele acaba mostrando se existe alguma perda significativa. E aí, no caso, também existem os tratamentos, né? A gente sempre fala para as mulheres consumirem fontes de cálcio, que basicamente é o leite, né? A melhor fonte de cálcio que a gente tem. Se a pessoa tem intolerância à lactose, no caso, cuidar disso. Tem os leites e os produtos disponíveis que não tem lactose. Então, não deixem de beber leite, né? Isso desde sempre. A alimentação, ela tem um papel fundamental no alívio, né, dos sintomas e na manutenção da saúde. Então, aqui eu trouxe alguns alimentos que a gente pode estar introduzindo na nossa rotina de alimentação mesmo, né, no nosso dia a dia, para que a gente melhore os sintomas. A gente sempre foca os fitoestrógenos, né, que são estrógenos, vamos dizer, naturais, né, que a gente encontra nos alimentos. No caso, a soja e a linhaça, que é aquela sementinha que parece uma comidinha de passarinho, né? E isso daí os homens também podem consumir, porque também ajuda na questão da saúde do homem. A vitamina D e o cálcio, né, que vem através dos laticínios, dos vegetais verdes escuros, então a couve, a rúcula, o agrião, a espinafre, são fontes, né, de cálcio e de vitamina D. A sardinha também é um alimento que é bastante acessível
para a gente consumir e ser fonte de cálcio e vitamina D. O magnésio também super importante, a gente encontra no abacate e nas oleaginosas, que são as castanhas, nozes, castanha do Pará, castanha do caju. Às vezes a gente pode fazer ali um punhadinho dessas castanhas, né? Para quem trabalha, eu acho que é bem assim útil, porque acaba ajudando a saciar a fome. Então você já pode deixar num potinho lá um punhadinho, e aí na hora que bater a fominha vocês podem comer, que faz super bem. E as fontes de ômega 3, que são os peixes, a chia, que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Semente de chia, e as nozes. E as proteínas, que são as carnes, e aí a gente sempre indica para comer carne magra. Aí é o que eu sempre venho batendo na tecla, né, da questão dos ultraprocessados, que são esses alimentos que a gente encontra em bastante abundância no supermercado, que é fácil de fazer, é só desembalar e colocar no micro-ondas, né? E a gente tem essa vida corrida, então muitas vezes a gente acaba optando por isso, mas não vai ser uma boa opção para quem conseguir preparar e organizar a alimentação. É super importante já deixar tudo prontinho, né? Sei que nem sempre as pessoas conseguem, mas se organizar, a gente consegue melhorar pelo menos, né? E o que acontece? Tanto os alimentos ultraprocessados quanto o álcool, eles são altamente inflamatórios. E isso eu falo tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, à medida que você vai consumindo isso, você vai inflamando o teu corpo de uma forma geral, né? Você fica com o corpo inflamado e aí acaba que começa a dar um monte de problema. A gente pode ver a incidência que a gente tem hoje em dia de um monte de doenças que antigamente a gente não via, e isso é um processo que vem acontecendo por conta da nossa vida, né? Que a gente tem levado. E aí, como que a gente pode fazer isso na prática, né? Colocar essas mudanças na nossa vida. E isso serve também para todo mundo. As mudanças, elas nunca vão acontecer de uma forma radical, né? Porque a gente vem num processo de costume, de hábito. Então, sempre que a gente vai mudar um hábito, é muito difícil, né? Eu acho que isso até é uma condição do ser humano, de gostar de ficar daquele jeitinho. Tá bom assim, né? Então eu não vou mexer, porque se eu mexer eu vou ter que sair desse lugar de conforto que eu tô, né? Vai dar uma doída, vai me incomodar um pouco, mas é super necessário. Então a gente que é da área da saúde sempre fala assim, que quando você for fazer uma mudança, que ela não precisa ser perfeita, mas ela tem que ser constante. Então, se a gente não consegue hoje, a gente tem a oportunidade de fazer amanhã. Se não deu amanhã, vai dar depois de amanhã, e assim a gente vai levando. Então, a gente colocar pequenos hábitos, fazer pequenas trocas que cabe dentro da tua rotina, que cabe dentro da tua condição de vida, daquilo que você consegue fazer. Por exemplo, a gente sempre fala que a farinha branca, muitas vezes acaba sendo inflamatória. Então, trocar, por exemplo, um alimento que usa farinha branca por um alimento que usa farinha integral. Não é uma coisa, assim, muito significativa. Tem gente que não sente os efeitos da farinha branca, mas para a saúde da mulher é importante fazer essa troca. Então, é por isso que eu tô trazendo aqui. Trocar o refrigerante por água com gás, né, Mayla? Colocar um limão espremido, que faz também toda a diferença, é super gostoso. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo ficar sem refrigerante. Só que não é o refrigerante, é aquele gás que o refrigerante traz, que dá meio que uma sensação boa. Então a gente pode fazer uma troca super saudável, que é tomar água com gás. E aí você pode espremer um limão, você pode colocar uma rodela de laranja, que ainda dá um gostinho, e você pode tomar.
Trocar os alimentos fritos por assados também, que é uma troca super bem-vinda. Ao invés de você fritar, você assar. Hoje em dia tem air fryer, né, que todo mundo tem, ou muita gente tem e usa, e acaba sendo super legal, porque você não precisa usar o óleo para fazer o preparo. Planejar a alimentação, que também é uma coisa super importante, que era até aquilo que eu tinha falado. A gente tentar se organizar, por mais que a vida seja corrida, tentar colocar lá 2, 3 horas por semana para cortar os legumes, as frutas, higienizar, deixar tudo dentro da geladeira. Eu acho que quando você tem a coisa lá já pronta, né, para consumir, você consegue aderir muito mais. Então é até aquilo que eu falei, né? Para quem não tá acostumado, fala, meu Deus, eu vou perder 3 horas da minha semana para organizar minha alimentação. Mas é uma coisa que quando você vai ver, já tá feito, né? E vai fazer um super benefício. Sempre colocar, por exemplo, um prato equilibrado, né? A gente também precisa ter esse olhar daquilo que é o equilíbrio. Então, quantidade, né? Então, por exemplo, eu quero comer quero comer pizza no final de semana. Então, que a gente coma pizza, mas que a gente consiga controlar a quantidade que a gente vai comer. Tem gente que come metade de uma pizza, tem gente que come 4 pedaços. E aí a gente vai tentando mudar esses hábitos e come 2 pedaços, come 3, e fazendo essas mudanças graduadas, né? Foi aquilo que eu falei também de criar o hábito aos poucos, né? Que a gente não precisa fazer a mudança toda de uma vez, radical. Às vezes as pessoas, elas começam a, por exemplo, passar por um processo de emagrecimento, e aí ela passou a vida inteira dela engordando, e aí ela quer emagrecer de um mês para o outro, fazer essas dietas de internet, perca 20 quilos em um mês, sabe assim? E aí a gente sabe que isso não funciona, a pessoa vai ter restrição de comida, restrição de nutriente, vai passar fome, não vai conseguir aderir, e aí depois quando ela voltar a comer, ela vai comer o dobro, né? Então, sempre fazer as coisas um degrau de cada vez. Experimentar novos alimentos, né? A gente tem que ter dar essa possibilidade para nós mesmos. Eu não gosto de tal alimento, mas vamos tentar fazer uma preparação diferente, né? Ver se ao invés de cozido, se assado vai melhor. Ao invés de assado, fazer empanado, né? Então, experimentar, se permitir novos sabores, né? Beber água, que isso é fundamental também, né? E ouvir nosso corpo. A gente sempre tem o nosso corpo como nosso indicador de saúde ou de doença. E a gente sabe quando a gente está doente e a gente sabe quando a gente está saudável. Então, quando a gente estiver comendo ou quando a gente estiver prestando atenção no nosso corpo, dá uma atenção para ele, uma atenção plena, né? Que ele vai avisar você daquilo que ele está precisando. Então, muitas vezes ele dá um sinal de que a pessoa está cansada. Eu acordo cansado, eu levanto cansado, vou dormir cansado, eu tiro férias e continuo cansado. Então, essas coisas, né? Dor de cabeça, tontura, todas essas coisas a gente vai percebendo no nosso corpo que tem a ver muito com a nossa saúde. E também, para fechar, a gente saber que cada mulher, daí no caso, né, falando sobre a questão da menopausa, que cada mulher é única e, na verdade, cada pessoa é um universo diferente, né, e um universo único. Então, a gente precisa sempre tratar o nosso corpo como um universo, né, a parte de tudo. Então, não é aquilo que serve para mim, que vai servir para você, que vai servir para você. Então, a gente sempre observar essa unicidade de cada um, né? E saber que essas pequenas mudanças que a gente faz no corpo da gente traz bastante benefício. E
E é isso, gente. É o que eu trouxe para hoje, a questão da menopausa. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Hoje o chefe não vai perguntar? Um detalhe, né, que você falou da água com gás. Existem dois tipos de água com gás. A gaseificada naturalmente e aquela que artificialmente. Então, quem puder, use a natural. Isso. Porque ela é melhor do que a do que a colocada São duas, tem São Lourenço, né? São Lourenço, é a que tem a garrafinha verde. Eu nem sabia que existia, eu vi no rótulo também. Então tem, é bom sempre ver, né? Gaseificada. Naturalmente. É melhor. Mas você sabe que hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que ela só toma água com gás, ela não consegue tomar água, ela só toma água com gás. Aí é o que eu falei, é melhor a pessoa só tomar água com gás do que não tomar água, né? Então, a pessoa não tomar água traz muito mais dano do que tomar água com gás, né? Mas é isso, gente. Pode falar. Sim. Então, normalmente, aí a gente teria que aprofundar um pouco mais, né? Mas normalmente, quando a gente falta vitamina no organismo, a gente se sente cansado. Então, por exemplo, se isso é uma coisa que acontece com a senhora tentar observar como que é a sua alimentação. Se a senhora come frutas, se a senhora come legumes, verduras, né? E aí, sempre, é o que eu sempre falo, sempre tentar montar um prato bem colorido, né? Então, colocar alimento laranja, vermelho, verde, aí verde claro, verde escuro, né? Fica um carnaval de comida, mas aquilo ali, a senhora pode ter certeza que a senhora tá bem alimentada. Comer feijão também, tem gente que eu sei que não gosta, né? Mas o feijão dá uma super energia pra gente. Então é isso. A senhora tentar verificar isso, olhar os exames, né? Que a senhora tem feito. É isso, tá bom? Nada? Senhora? Isoflavona. Além da soja, onde tem? Posso dar uma olhada. Não, Você tem, né, Camila? Que quantidade? No caminho? A isoflavona. Por isso que a soja é interessante para a saúde da mulher, você tá falando, né? Então, é da isoflavona. Qual outro alimento? Não sei, tenho que olhar. Essas coisas assim, qual é o alimento que tem tal coisa? Não dá pra gente saber, mas eu vou pesquisar e amanhã eu te respondo. É isso. E aí a gente com a soja, por exemplo, tem que tomar cuidado de ser transgênica, né? Que também é uma coisa que compromete um pouco a saúde, né? Não pode comer muito, É por isso que tem que ir no nutricionista. Porque é ele que vai equilibrar a tua dieta, né? É isso aí. Não tem muito por onde que escapar, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente tá fazendo boas escolhas, igual aconteceu outro dia. A pessoa falou pra mim que fez pros pais, né? Pra mãe, na verdade. É uma senhora de 85 anos. E ela tem muita dificuldade para se alimentar, muita, né? Quanto mais idoso fica, a comida é mais difícil, né? Vai enjoando. E aí a senhora aceitava as castanhas, né? Então, fruta seca, castanha. E aí diz que ela fez um pote e a senhora comeu em 3 dias. Então, ela deve ter matado a fome, mas se ela ficar fazendo isso para sempre ou com constância, ela vai ter outros problemas, né? Então, assim,
tudo E é engraçado, né? Porque às vezes, por exemplo, você e sua irmã, vamos supor, você tem uma irmã gêmea. Às vezes a sua necessidade, o seu organismo é diferente do dela, né? Então, por isso que a gente fala, será que eu posso, por exemplo, marido e mulher, eu posso usar a mesma dieta? Você pode até usar o mesmo alimento, mas a quantidade vai ser diferente, né? Não tem como. Se você pegar até a energia que um homem gasta é muito maior do que uma mulher, né? A composição do corpo é diferente. Então, pode até parecer bobagem, né, essa coisa, mas não é. Tem que saber fazer essa distribuição certinha, né, e tudo mais. Foi até o que eu já tinha conversado com você, lembra? Pra gente saber direitinho o que precisa. Mas eu vou ver sobre a isoflavona e te falo, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Obrigada, viu? Já continua? Não posso nem beber água? Não. Poxa vida. Tá muito alto? Estava aparecendo só o seu rosto. Melhorou, vê se melhorou. Melhorou. Então vamos lá de novo, né? Eu vou dar os recadinhos primeiro e aí depois a gente faz a prece, tá? Então, para quem não estava aqui, boa noite de novo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração, de aprendizado, né? E que é um lugar abençoado, trabalhado com a espiritualidade para trazer para a gente aquilo que a gente tanto precisa, que é aprender a amar o próximo, né? Fazer a caridade. Então, vamos lá. Pedindo para quem tiver com o celular desligado, para colocar no modo avião, né, ou desligar se puder, explicando aí sobre as ondas energéticas do celular, acaba atrapalhando todo o trabalho da espiritualidade, então a gente pede para desligar. Vamos lá. Pedir para fazer silêncio e sempre estar com os pensamentos elevados no momento da palestra, né? Que também é super importante para harmonizar a casa. Falar sobre a doação dos alimentos, né? Agradecer as doações que nós recebemos e também fazer um convite para as pessoas que puderem, né? Fazer a doação de alimentos não perecíveis. A casa faz a distribuição das cestas básicas, né, todos os meses. Então a gente conta com a colaboração de todos. Ali na recepção, no mural, tem a relação. E aí, se alguém, né, puder e sentir vontade de fazer essa doação, entregar lá na secretaria. A casa também conta com uma equipe de tarefeiros que faz os quadradinhos do amor, que são quadradinhos de lã que se transformam em cobertores e são doados para hospitais, para maternidades, para aquelas mãezinhas e pessoas que que são carentes, né? Então a gente também aceita a doação de lã, tá? Quem puder também pode trazer. E tão importante quanto qualquer outra coisa, o Evangelho no Lar, né, que é uma prática que a gente sempre estimula e pede para que as pessoas fazem, né, pratiquem. A gente acaba, isso também é uma coisa que é um hábito, né, que a gente acaba fazendo. No começo fala, vou ter que fazer o evangelho, né, mas aí depois a gente já fala, nossa, tá dando horário do meu evangelho, deixa eu fazer. Então, e é bem legal, né? Então, se alguém não souber como faz ou que não pratica ainda e tiver interesse, a casa, né? Os tarefeiros estão aqui para orientar como é feito essa pequena tarefa dentro de casa. Eles são de casa, esse daí. Então é isso, gente. Os recados estão dados. Vamos fazer a vibração. Eu peço nesse instante que vocês fechem os olhos e que encontrem um lugar bem assim, uma postura, né, na cadeira bem relaxante, confortável.
e que a gente eleve, né, nossos pensamentos até o plano espiritual, fazendo uma conexão com os nossos mentores pessoais, com os mentores da casa, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para que possamos aprender, para que possamos perdoar, encher nosso coração de amor e transbordar por esse mundo que precisa tanto dessas energias e desses sentimentos bons, né? Vamos visualizando no centro dessa sala uma luz azul e a figura de Jesus ali no meio dela, sorrindo para nós, nos dando as boas-vindas e pedindo para que em pensamento nós oremos juntos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E com muito carinho, nós vamos envolvendo o palestrante da noite, que irá trazer os ensinamentos de hoje. Muito obrigada, boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar presente hoje e sempre. O tema da noite, quem nos traz é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quem nos traz esse alerta foi São Luís, em Paris, em 1859. Necessidade da encarnação. Muitas vezes, quando a gente fala necessidade da encarnação, a gente logo pensa na reencarnação. Não, é da encarnação. Da nossa primeira encarnação. E ele fazem uma pergunta, né? É feita uma pergunta a São Luís. A encarnação é uma punição? É apenas espíritos culpados que estão sujeitos a ela? Essa é a pergunta. E ele tem uma resposta bem longa, uma pergunta tão pequena, né? E que ainda nos deixa muito ainda para pesquisar. Nós, espíritos imperfeitos, quando Deus um dia resolveu criar cada um de nós, Ele nos deu a oportunidade de encarnarmos no planeta Terra. E nos deu algo chamado o livre-arbítrio, né? Para que a gente possa seguir o nosso caminhar por nós mesmos. E às vezes a gente pensa, né? Poxa, não poderia deixar de lado esse livre-arbítrio, já nos dá uma linha a seguir, seria mais fácil, talvez. Eu erraria menos. Qual a vantagem? Que mérito eu teria? Se já vem tudo certinho, é só seguir o caminho? Jesus nos deu o caminho. É só seguir o caminho que Jesus nos recomendou. Mas muitas vezes, nós, aqui no planeta Terra, não queremos seguir pelo caminho estreito, né? Porque seguir o caminho que Jesus nos recomendou é tudo de bom. Eu sempre costumo dizer que Jesus, ele é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele está sempre com a gente.
Ele nos intui a fazer as coisas corretas. Aí, como a gente é cabeção, principalmente eu, Jesus está sempre comigo, 100% do meu tempo. Mas nem sempre eu estou com Jesus. Isso é uma verdade. Muitas vezes eu lembro de Jesus nos meus momentos mais difíceis, e não o tempo todo. No estágio que nós estamos, nessa nossa encarnação, que não é a primeira, muitos de nós achamos que estamos na primeira ou nas primeiras encarnações, é um ledo engano. Se nós tivermos 500, 600, é no mínimo. Parece até assim, como assim tudo isso? E eu ainda não aprendi? Então, quando a gente entra numa escola para fazer qualquer curso, ou mesmo de alfabetização, a gente não entra na escola, não coloca nossos filhos, nossos netos, e ele tem uma sequência a seguir. Se ele se esforçar, se nós nos esforçarmos, nós não chegamos ao final do estudo com mais facilidade, num tempo menor. Agora, se eu não me esforçar, se eu for desleixado, eu vou fazer o mesmo percurso que o outro fez, um tempo muito maior. Esses somos nós. Deus é tão bom que a gente poderia ter uma encarnação, mas só depende de nós. Será que numa encarnação Deus seria justo conosco? E Ele é sempre justo? Em apenas uma encarnação, eu só ter a opção de acertar, sempre. Nós acertamos sempre, na nossa vida, na nossa existência nesse corpo. Hoje nós acertamos em todas as atitudes que nós tomamos? Claro que não, né? Então, como nós somos pequenos, Ele nos dá a oportunidade, por isso que ela não é um castigo. Nós estamos numa escola bendita para aprender. E a encarnação e as sequentes reencarnações nossas são oportunidades que Deus nos dá de nós nos ajustarmos com o outro. Que se a gente seguisse o que Jesus nos recomendou há mais de 2000 anos, amar o próximo como a si mesmo, pronto, estaria resolvido o problema do mundo. Mas muitas vezes a gente precisaria aprender a amar nós mesmos. Não é o que a nossa, vou fazer com a mão esquerda, porque a direita às vezes não dá, tá? Não é o que a Camila nos disse, que muitas vezes a gente é boca grande, come demais, bebe demais, né? Fala demais mal dos outros. Olha quantos problemas nós temos. E comer é tão bom, né? Mas comer correto. Passou a época do homem da caverna, onde a gente saía, né? Caçava e trazia o alimento para a mulher, na nossa caverna, se alimentar e alimentar a nossa prole. Assim era o começo. Então a gente comia aquilo que existia. A carne sem sal nenhum. E sabe como que se conseguiram salgar a primeira carne? Eles colocavam num tipo de um varal para a carne secar. E um dia a carne, um vento mais forte, a carne caiu no mar. Poxa, perdemos a carne. Não tem outra comida. Uai, vamos comer assim mesmo, né? E aí perceberam que colocando sal, colocando a água salgada, a carne era mais saborosa. Já não era um produto tão natural. Nós já fomos adicionando coisas que para o nosso paladar é bom.
mas nem tudo que é bom me convém. Nós podemos tudo. Jesus sempre disse isso para nós. Nós podemos fazer tudo o que nós quisermos nessa encarnação e nas próximas, mas nem tudo me convém. As orientações que ela deu sobre alimentação, eu não consegui pegar todas, porque eu fui para o passe e voltei, mas eu achei assim muito boas, simples e boa, mas não é fácil de fazer não, é fácil de falar para o outro fazer. Por isso que a gente reencarna tanto, porque como a encarnação não é um castigo, ela é uma bênção que Deus nos dá. Eu costumo dizer que a reencarnação é a justiça de Deus. Porque nós convivemos em sociedade e ainda, infelizmente, ouvimos notícias não muito boas e às vezes pensamos, Deus não é justo. Quantas vezes a gente não pensa isso? Uma pessoa que faz atrocidades, mata tanta gente, até pai, mãe, filho matam. E aos nossos olhos, essa pessoa vive um determinado número de anos, talvez até mais que nós, e vai partir para a espiritualidade. E não pagou na nossa maneira de ver. E a gente às vezes fala, poxa, onde está a justiça divina? Que a gente é bom de julgar, né? A gente julga tudo. Deus não nos julga nunca. Por isso que eu costumo dizer que Deus não me perdoa. Porque para me perdoar, Ele precisa julgar. E para me julgar, se é que Ele teria um dedão, acredito que não, Ele colocaria o dedão no meu nariz e me julgaria. Ele não faz isso. Toda vez que nós erramos, nós nos equivocamos, e no meu caso, eu mais erro do que acerto, o que Ele faz comigo? Ele me dá outra oportunidade. Então, Ele não tem por que nos perdoar. Nós é que precisamos aprender, primeiro, a nos amar, a respeitar esse corpo. Eu não gosto do meu corpo. Eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. E nós esquecemos muitas vezes, né, que nós temos o corpo que nós precisamos para vivenciar as experiências como terrícolas nesse corpo que está hoje hélio. Porque esse corpo vai embora, vai virar pó. O meu vai mesmo, porque vai ser queimado, né? Mas, mesmo que seja enterrado, vai virar pó, vai retornar para a terra. Mesmo sabendo disso, nós temos a obrigação e o dever moral de devolver esse corpo para a terra no melhor estado possível, físico e mental. Porque muitas vezes nós nos perdemos do caminho, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Nada contra os jovens, muito pelo contrário. O jovem é o futuro. E eu fico muito feliz quando estou numa casa espírita e vejo alguns jovens. A gente não vê um público todo de jovem, mas aqui no Recomeço a gente vê que tem jovens que vêm com uma certa frequência. E isso, para mim, é o melhor possível, porque o futuro é deles. Quem vai dirigir o Recomeço? Aidar? Até que ele faça a passagem. Uai, você está querendo que o Aidar morra? Não, querendo não. Mas ele vai morrer, como eu vou morrer, como o Chico morreu, né? Muita gente diz, nossa, que privilégio conhecer o Chico. Não conheceu porque não quis. Eu estava lá em Uberaba, era só ir. Depois que morreu, não adianta. Eu queria tanto ter conhecido. Tem tantas pessoas maravilhosas que fazem trabalhos
tão bom quanto o do Chico, em termos mediúnicos, em termos assistenciais, e que muitas vezes a gente fala, imagina, eu gostaria de conhecer, mas ele está a 500 quilômetros daqui, é muito longe, vou não, ele vai morrer também. E depois não adianta falar, ele poderia ter ido em Araxá e conhecido Tadeu. Poderia, mas não foi por quê? São 630 quilômetros, é muito longe, é verdade. Mas depende de nós, porque ele vai morrer também, não quero que ele morra não, é porque eu sou apaixonado nesse cara. Mas ele vai partir, como todos nós vamos partir. E depois que ele partir, não adianta a gente falar, nossa, perdi a chance. Perdeu. A vida, ela é feita de oportunidades e de escolhas. E as escolhas são nossas. E muitas vezes, nós que estamos na casa espírita, tentando ser espírita, eu digo tentando ser espírita, porque ser um Chico Xavier, não vamos ser. Aí seria ser um espírita. Eu estou no espiritismo há 30 anos e eu não consigo dizer que eu sou espírita. Porque eu ainda não aprendi e aprendi os ensinamentos do espiritismo para aplicar em mim. Cada dia a gente vê coisas novas no espiritismo. Coisas novas que nem está nessa passagem do Evangelho de hoje. Dita em 1859, não é nova, né? E você ainda não aprendeu? Então. Mas Deus não desiste de nós. Ele nos criou em determinado momento, simples e ignorante, todos iguais. Até porque se Ele desse algum atributo diferente para alguém, seria um privilégio. E todo privilégio, nesse caso, é uma injustiça. Nós partimos todos do mesmo ponto, simples e ignorantes. Infelizmente, nós não somos mais tão simples. Nós, no planeta Terra, estamos que nem os capelinos. Alguém já leu Os Exilados de Capela? É um livro que os capelinos, o planeta dele, progrediu muito moralmente. E alguns capelinos, que nem nós, não conseguiram acompanhar o planeta moralmente. Tecnologicamente, eles eram o máximo, como nós estamos hoje. Como a gente ia pensar que ia ter um aparelhozinho aqui, eu não posso respirar, que ele fica me seguindo, né? Como eu ia pensar, não precisa nem ir muito longe, há 30 anos atrás, que eu pegaria um celular e conversaria com alguém na Alemanha. Nossa, isso é utopia, não vai existir nunca. Nunca é tempo demais. Então, tecnologicamente, nós estamos iguais aos capelinos. Além, muito além do mínimo necessário. É uma crítica? Não. Que bom que nós estamos assim. E que bom que nós podemos progredir muito mais. Mas o problema nosso é exatamente o mesmo problema dos capelinos. Nós queiramos ou não, o planeta Terra vai mudar de categoria. Esqueçam essa, o mundo vai acabar nunca. Nós é que podemos não fazer mais parte do mundo. E ele vai se transformar em planeta de regeneração. Mas não é por mágica. É através dos nossos progressos, individual. Deus é tão esperto, tão sábio, que Ele diz que nós crescemos através dos nossos próprios progressos, nossos próprios esforços, e vamos subindo degrau, passo a passo. Meu progresso é individual. Por mais que eu ame meu filho, minha esposa, não importa quem, eu não consigo fazer que eles progridam junto comigo. Então o progresso é individual. Mas Deus é tão sábio que ao mesmo tempo que meu progresso é individual,
Se só eu crescer, só eu me melhorar, o mundo não vai trocar de categoria. É necessário que uma faixa bem maior da população se melhore para que o mundo promova essa transformação para a regeneração. E isso nos leva a refletir que, apesar de o meu progresso ser único, só depende de mim, quando eu dou um passo rumo ao progresso de mim mesmo e estou um passo à frente do meu irmão que caminha comigo, quase que eu derrubei a água, um tiquinho atrás, só posso mexer essa mão, dá nisso, né? Um tiquinho atrás, eu tenho a obrigação e o dever moral de dar a mão para esse irmão e trazê-lo junto comigo. E aquele que está um passo à frente de mim também tem essa obrigação moral. Porque só assim o planeta Terra vai promover essa transformação em regeneração. E aqueles que não conseguiram? Então, outro dia eu vi uma palestra do Bacelli falando mais ou menos isso. Nós vamos lá para a caverna de novo, em outro planeta. Vamos aprender a caçar. Coitado, como eu sou ruim de mira, vou morrer de fome. É melhor que eu me melhore agora, acho que vai doer menos. Né? Porque a gente vem, que nem nós estamos hoje no recomeço, e a gente, no início de semana, ver várias pessoas no recomeço, ou em qualquer outra casa espírita, para mim é um prazer muito grande, não é para me ouvir falar, não. Porque 50% da nossa assistência espiritual está na palestra. Mas muitas vezes, eu que estou ouvindo a palestra, eu penso mais ou menos assim: ah, se a Camila tivesse... Peguei você, né? Se a Camila tivesse aqui, essa palestra é para ela. A Camila está? Tá, hoje ela está. Não, a Camila não está. Mas se ela estiver também, a palestra é para ela mesma. Mas é para mim também. Eu estou aqui. Eu devo tirar aquilo que é bom do que foi dito e aplicar em mim e não aplicar no outro. Senão eu não vou me melhorar. Não adianta eu vir aqui, ou em qualquer outra casa espírita, evangélica, católica, não importa, e ouvir a palestra e querer aplicar no outro. Nós não mudamos ninguém. Nós não mudamos nem nós mesmos, nós somos tão preguiçosos. Porque para a gente mudar, requer muito trabalho. A gente fazer uma reforminha em casa, ninguém quer, né? Principalmente as mulheres. Quando o homem resolve fazer uma reforma, a mulher cai de pau em cima dele. Porque uma reforma significa sujeira. Vai dar tanto trabalho numa casa de quê? 20 anos? 30 anos? 50 anos? E fazer uma reforma íntima em nós mesmos. Onde esse corpo já tem mais de 3, 4 mil anos. Esse corpo não, esse espírito. O que nós vamos tirar daí de dentro? Aí eu não quero. Dá trabalho? Olá, muito mais do que a gente pensa. Mas é necessário. Porque quando a gente convive com alguém, ou conhece alguém, e essa pessoa é diferente da gente, que bom, né? E essa diferença muitas vezes me incomoda. Pode ter certeza. Se o que me incomoda, não me incomoda, tá? Na Camila, está latente dentro de mim. E eu ainda não percebi. Porque nós ainda temos um ego muito grande. Nós ainda somos muito egoístas. E cabe ao Espiritismo amenizar esse ego. Inclusive tem 2 livros que falam sobre ego, eu acho que são do Inácio Ferreira. Um Egos em Conflito, que é maravilhoso. E aí ele fala, os egos, que são as nossas
personalidades. Esse espírito que está como Hélio nasceu pela primeira vez, não resolveu alguns problemas naquela personalidade, desencarnou, encarnou de novo e vai vivenciar nessa encarnação aquilo que é necessário para ele, mas ele trouxe já problemas de outra encarnação que ele não resolveu. Os nossos karmas, não precisa ter karma não, mas é bom, né, a gente pensar um pouquinho. E aí a gente vai colocando os nossos egos, as nossas personalidades, uma sobre a outra. Imaginem 500 encarnações, nossa, não quero nem pensar como está meu ego. É melhor eu tentar me melhorar agora. Mas em compensação, o mesmo autor tem um outro livro que ele nos traz da espiritualidade, Egos em Paz. E aí a gente percebe esse ego que ele se refere, essa personalidade, esse espírito, o quanto ele progrediu no sentido de se melhorar, no sentido de tentar conviver o melhor possível com aquele nosso semelhante que está a caminho junto com a gente. Nossa esposa, nosso filho, nosso vizinho. Porque nós somos muito bons para falar de Jesus. Será que Jesus gosta que a gente fale dele? Eu acho que já passou da hora da gente tirar Jesus dos nossos lábios e colocar Jesus em nossos corações, em nossas mãos. Nessa mão que eu posso estender para o outro a hora que eu quiser. Mas como eu ainda sou egoísta, meu ego muitas vezes não permite. Outro dia foi uma senhora no trabalho que a gente faz, um trabalho social com moradores de rua, e ela faz comida pra gente, pro trabalho, há muito tempo, mas ela sempre falou, não tenho coragem de ir, não tenho coragem de ir, não tenho coragem de ir, e ela resolveu ir. E quando alguém vai pela primeira vez, eu faço questão, se eu puder ir, e nem hoje eu não posso ir, eu estou aqui no Recomeço, com muito prazer. Quando eu estou no Francisco de Assis, eu não posso. Quinta, sexta, sábado, domingo, eu vou estar em Uberaba, Araxá, eu não posso. Mas quando eu tenho a oportunidade de ir, e essa pessoa que está aqui à minha frente é a primeira vez no trabalho, ela não vai com a equipe. Claro que ela vai com a equipe. Mas o Hélio vai estar lá. Ela vai descer do carro e vai ter o desprazer, talvez, de ter alguém segurando no braço dela e acompanhando, mostrando para ela aquela pessoa que está ali na calçada, muitas vezes suja, muitas vezes com um cheiro muito difícil, é um irmão igualzinho a gente, que tem fome igualzinho a gente. Então ela vai abordar junto com a gente e perceber que aquele ser que ali se encontra foi criado por Deus. Ué, por que existem essas diferenças? Então, são escolhas. A gente não falou em julgamento? A pessoa vem aqui, é o cão chupando manga, morre e fala, poxa, não existe uma justiça divina. O cara morreu numa boa. E aí? E aí amanhã ele nasce assim. Nasce uma criança tetraplégica. E a gente vai lá e julga Deus. Como Deus permite que alguém renasça nessa situação se essa pessoa, esse espírito, não teve tempo de ser bom nem ruim nessa? Não seria essa pessoa renascendo? A gente vê tanta barbaridades que políticos fazem no mundo todo e nada contra eles, é problema deles. E muitas vezes morrem numa boa, deixando a família abastada por encarnações. Quando nasce uma criança assim, não seria talvez um político renascendo?
Não seria eu que fui muito ruim, quitando parte dos meus débitos? Deus não perde tempo. Deus é perfeito. Nós que ainda não entendemos como a mente de Deus trabalha. Mas Ele não perde tempo. Até quando Ele tira alguém do nosso lado, que Ele não tira ninguém do nosso lado, até quando um familiar nosso parte para a espiritualidade e a gente sofre pra caramba, Ele não faz isso para nos ver sofrer. Ele faz porque o fluido vital desse ser terminou e ele vai partir. Mas Ele aproveita esse sofrimento também para que a gente que está caminhando com esse ser possa ter a oportunidade de se melhorar. Porque nós não crescemos ainda por amor. Deus é tão bom que Ele nos dá essa oportunidade. Vamos crescer pelo amor. Mas nós não queremos. Aí Ele nos manda a dor. Não essa dorzinha que eu estou agora, que vai ficar só 4 meses, que eu fiquei sabendo hoje. Né? Daí 4 meses ela deve começar a melhorar. Essa dor vai passar. Mas a dor moral, muitas vezes, não vai passar. E a dor moral é aquela que muitas vezes nós não compreendemos, como uma mãe parte e deixa um filho de 2, 3, 5 anos, né? Como a filha da Elis Regina falou outro dia, que ela ficou revoltadíssima com Deus, acho que ela tinha 5 anos de idade, e Deus vai lá e tira a mãe dela. Deus não tira ninguém. Né? Nós fizemos escolhas erradas, talvez, e partimos antes, por escolhas erradas. Se não for por escolhas erradas, nós vamos partir quando o nosso fluido vital terminar. E quando esse fluido vital terminar, bye bye. Não tem o dia certinho. Como não tem o dia certinho para nascer. Nós, humanos, que costumamos dizer, eu tenho o dia certo para nascer e morrer, mais ou menos. Só que não. Senão nasceria criança com 5 meses, com 7 meses. Ué, não tem que nascer com 9? Não tem que nada, tem que nascer. Ah, mas você vai partir com 80 anos. Então, eu posso partir com 75. Mas eu posso partir com 84, 85. Depende do que eu fizer da minha existência. Uma das coisas que nós conseguimos delatar um pouquinho mais o nosso fluido vital é a caridade. O Evangelho nos diz que fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, não é fora da igreja. Jesus nos deixou isso há tanto tempo. E muitas vezes alguém vem nos pedir alguma coisa no farol e eu não dou. E quando dou, seria melhor não ter dado. Porque normalmente a gente dá um dinheiro, né? Não dá moeda, não, porque com moeda não faz mais nada, tá? A gente dá um dinheiro e ainda pensa, tô dando esse dinheiro, mas ele vai tomar pinga, ele não vai usar para o bem. Gente, eu não dei o dinheiro, não é mais meu. O que ele vai fazer com o dinheiro é um problema dele. Eu estou impregnando aquele dinheiro com um sentimento ruim, por mais que ele queira pegar esse dinheiro e comprar, sei lá, 1 quilo de arroz, talvez, para levar para casa, talvez ele chegue no bar e tome uma aguardente. E eu tenho uma culpabilidade nisso. Olha como as nossas encarnações nos comprometem. Por que eu tenho uma culpabilidade? Porque ao dar o dinheiro não é mais meu. O que ele vai fazer é problema dele. Faça bom uso. Não ficar pensando que ele vai fazer isso, aquilo, vai comprar droga. Eu não dei, não é mais meu. Faça bom uso. Aí talvez, quem sabe, ele receba uma intuição, poxa, meu filho em casa está com muita fome. Estou precisando tanto ir no bar e tomar alguma coisa, mas eu vou levar 1 quilo de arroz.
Aí a gente muda, nós não mudamos a pessoa, mas nós mudamos a energia. Eu não sou essa massa que está aqui. Minha amiga que está aqui na frente, vou tirar um pouco da Camila agora, minha amiga que está aqui na frente também não é essa massa que está aqui. Nós somos só energia. E o universo é uma energia maior. Vocês podem me questionar, isso é física quântica, mas é espiritismo. E quando eu jogo para o universo, quando eu dou dinheiro para alguém no farol, impregnando com um sentimento ruim, eu estou jogando para o universo um sentimento ruim que vai acontecer. Pensamentos, palavras, elas tomam forma e vai acontecer, mas vai retornar para mim. De alguma maneira, em determinado momento, eu vou ter uma dificuldade com dinheiro. Poxa, mas eu trabalho tanto, eu sou tão bonzinho. Bonzinho é bobo, viu, gente? Não seja bonzinho, não. Seja bom. Chico Xavier ficava muito louco da vida quando alguém dizia para ele que ele era bonzinho. Fala, bonzinho não, eu não sou bobo. Eu sou bom. Poderia ser muito mais se eu conseguisse. E é isso que nós podemos fazer. Ser bom. Tratar o outro como gostaríamos que nos tratasse. Aí a gente poderia encurtar essas reencarnações e ter, talvez, em vez de 500, 600, como nós já tivemos, ter só mais 501, 601. Cabe a nós. Então, a reencarnação, ou a encarnação, como é o tema, não é um castigo. A encarnação é uma bênção que Deus nos dá para que a gente possa, sim, nos melhorarmos. Eu sei que eu estou vendo pergunta no olho de alguém. Olha, então por que eu tenho o dom do véu do esquecimento? Que bom, né? Que bom que eu tenho o véu do esquecimento. Já pensou? O momento mais frágil que nós temos é quando a gente dorme. Eu durmo com a minha esposa, ou com o meu marido, né? Com a minha esposa, e de repente eu estou dormindo com o bandido. Eu tenho que confiar muito nessa pessoa. É o momento que eu estou mais fragilizado. Então, casamento, não importa com quem. Hoje o termo casamento é um pouquinho mais amplo, né? Com quem a gente se casa tem que ser um ato de confiança e de amor. Porque não adianta casar com alguém porque é bonito, porque vai ficar feio. Ai, mas tem 15 anos, é tão bonitinho, é tão não sei. Mas quando chegar com 70, 80, vai estar feio. O tempo é uma máquina de fazer monstrinho, né? E a gente vai achando até que os monstrinhos vão ficando mais bonitos, não é? É porque vão se cuidando do corpo, da mente, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E principalmente do que sai da nossa boca. O que nós ingerimos pode até nos fazer um pouco de mal se a gente ingerir coisas erradas. Mas o que sai de nossa boca é que é o problema. É que o nosso coração está cheio daquilo que sai da nossa boca. Ah, mas eu falei aquilo para a pessoa num momento que eu estava muito bravo, muito desequilibrado, não importa, mas eu verbalizei. E quando eu verbalizo, eu joguei no universo. Isso vai se materializar, vai tomar forma. Então vamos escolher melhor essas sementes, porque nós somos, isso não é privilégio dos espíritas, não. O ser humano, nós somos excelentes semeadores. Deus escolheu a raça humana como, acho que, os melhores semeadores que tem. O problema é que a gente não escolhe as sementes. E na hora da colheita, olha, plantei abacate, odeio abacate. Problema teu, vai engolir o abacate e o caroço ainda. Não tem outro jeito de eu plantar abacate e colher jabuticaba. Não tem. Então as nossas plantações, elas são feitas todos os dias, todo instante.
Hoje nós nunca fomos tão bons como fomos há um minuto atrás. Nós já nos melhoramos e vamos nos melhorar muito mais. Cabe a nós nos melhorarmos mais conscientemente e dar a mão para aquele que a gente acha, supostamente, que está um degrau atrás e trazê-lo junto. Que Jesus possa continuar nos abençoando hoje e sempre. Gratidão a todos. Então, mais uma vez, vamos fechando nossos olhos, elevando nossos pensamentos e agradecendo por essa palestra, por esses ensinamentos, e que tenhamos a certeza que saímos daqui melhores do que entramos, e que a gente, quando chegar em casa, reflita em cada palavra que aqui foi dita, para que a gente consiga colocar em prática devagarzinho aquilo que a gente tem aprendido, para que possamos ser um pouquinho melhor todos os dias. Então vamos agradecendo a essa casa bendita, os mentores que prepararam esse ambiente e que agora se preparam para distribuir os nossos passes. Vamos envolvendo com muito amor os nossos irmãos desencarnados que também aqui se encontram. E agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima e que nos proteja durante toda a semana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus.